Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. Eu espero que vocês estejam sendo abençoados com a leitura dessa palavra, aprendendo um capítulo por dia, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós estamos aqui, não esquece de deixar seu like, não esquece de fazer um comentário, compartilhar com mais pessoas, para que mais pessoas possam estar aprendendo essa poderosa, preciosa Palavra de Deus. Capítulo 7 de Êxodo, nós vimos que no capítulo anterior, Moisés tinha entrado na presença do faraó, o faraó tinha endurecido o coração, e ele falando para Deus, Senhor, eu tenho lábios incircuncisos, eu não sei falar, ele não vai me ouvir, ele não está me dando a menor atenção, então o Senhor vai falar uma coisa muito importante para o faraó. Ele disse aqui no capítulo 7, o Senhor disse a Moisés, para que Moisés falasse ao faraó, veja, eu fiz você por um Deus a faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Esse Deus que ele está falando, que o Moisés seria na presença do faraó, é um Deus com letra minúscula, lógico que não é o Deus verdadeiro. É como se fosse um Deus. E o Arão sendo o profeta desse Deus, que é o Moisés, falando ao faraó. Você vai falar para ele tudo que eu te ordenei. E o Arão, teu irmão, vai falar ao faraó para que ele envie os filhos de Israel para fora da sua terra. Ele vai insistir novamente para que Moisés entre na presença do faraó e para que Moisés diga a ele que é o Senhor Deus que está mandando aquela mensagem, que era melhor e mais prudente ele deixar o povo ir. E eu vou endurecer o coração do faraó. Veja bem, não é nem o faraó que endurecia o coração, Deus endurecia o coração do faraó. Por quê? Porque ele queria mostrar a ele as maravilhas dele na terra do Egito. Mas o faraó não vai te ouvir, diz o Senhor para Moisés. Eu vou colocar minha mão sobre o Egito e vou tirar os meus exércitos e o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, por grandes juízos. Enquanto você endurece seu coração, você não dá ouvidos à palavra de Deus, é isso que acontece. As maldições vão aumentando na sua vida, as pragas vão aumentando, mais e mais coisas ruins vão acontecendo até que você se dobre ao Senhor. E aí o Senhor pode verdadeiramente acalmar e trabalhar na sua vida. Amém? Por isso, hoje, se o Senhor falar no seu coração, não seja como o faraó, não endureça seu coração, renda-se ao Senhor, porque Ele é maravilhoso. Ele só tem coisas boas para a sua vida. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Os egípcios, você pode colocar o nome de muita gente que você conhece. E essas pessoas para quem eu prego, saberão que Ele é o Senhor. Quando eu estender minha mão sobre o Egito, tirar os filhos de Israel do meio deles. Não foram os filhos de Israel que saíram de lá porque eles quiseram. Não, o Senhor, com mão poderosa, tirou eles de lá. Moisés tinha 80 anos e o Arão 83. Veja bem, às vezes você pensa como eu, né? Eu estou muito velha já para pegar a palavra. Mas o Moisés tinha 80, o Arão tinha 83. Estavam ali, firmes na presença do Senhor, entrando na frente de uma pessoa poderosa, correndo um grande risco de vida, porque facilmente aquele faraó podia dizer, mata esses caras, mata, para eles parar de vir aqui me encher a paciência, ficar falando toda vez para eu deixar o povo ir, já falei que eu não vou deixar. Mas eles não tinham medo, eles entravam na presença do faraó. Quando o faraó falar para vocês, mostra aí o milagre que vocês são capazes de fazer, sabe o que vocês vão fazer? Você pede o Arão pegar aquele bastão que ele tem e você vai dizer para ele lançar diante do faraó, diante dos servos, e aquele bastão vai se tornar numa serpente. E o faraó então chamou os sábios, os feiticeiros dele, e falou, grande coisa, meus feiticeiros também são capazes de fazer isso que vocês fazem. Chamou os sábios, os feiticeiros fizeram a mesma coisa, lançaram o cajado e o cajado deles também se tornou em cobras. Mas sabe o que aconteceu? O cajado de Arão engoliu todos os cajados deles. Olha que coisa linda, né? Eles fizeram o mesmo milagre, só que foram engolidos. As cobras deles, a cobra do Moisés engoliu de todos os outros magos e feiticeiros dali do Egito. Mas o coração do faraó se endureceu. O versículo 13 diz, ele não ouviu. Conforme o Senhor tinha falado que ele não ia ouvir, ele não ia ouvir. Aí o Senhor disse para Moisés, o coração dele está enfurecido.
volta lá de manhã. Olha só que coragem, né? Entrar na presença do faraó um dia, outro dia, é muita coragem. Vai lá de manhã, ele vai sair para tomar banho de manhã lá nas águas. Você vai ficar na beira do rio, na presença dele. E você vai levar na tua mão o teu cajado, esse que se tornou em serpente. Você vai dizer para ele o seguinte, ó: o Deus dos Hebreus me enviou a ti dizendo: deixa meu povo ir, let my people go, para que me sirva no deserto. E eis que até agora você não ouviu. Você não está me dando ouvido. Você não sabe com quem você está mexendo, né? Ainda não sabia, mas vai saber. Assim diz o Senhor: nisso saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu ferirei com o cajado que está nas minhas mãos a água que está no rio, e elas se tornarão em sangue. E adivinha o que aconteceu? Realmente, ele colocou o cajado no rio e as águas se tornaram em sangue. E todos os peixes que estão no rio morreram. O rio começou a cheirar mal. Os egípcios vão detestar beber a água desse rio. O Senhor então fez isso, e Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor falou. Todas as águas que estavam no rio se tornaram em sangue, os peixes morreram, o rio começou a cheirar mal, e os magos do Egito assim fizeram seus encantamentos também, mas o coração do faraó continuou endurecido. Dessa vez eles não conseguiram voltar, as águas não ficarem daquela forma com sangue. Tentaram, mas dessa vez os magos não deram conta de fazer a mesma coisa que Moisés e Arão fizeram. E sabe o que aconteceu? Os egípcios começaram a cavar poços assim, em torno do rio, para poder beber água, porque não conseguia beber a água daquele rio, de tão ruim que ela tinha ficado. E assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor havia ferido o rio. 7 dias se passaram, eles tiveram 7 dias para se arrepender e para não endurecer o coração. Tem muita gente assim que vai acontecer, que você vai pregar e eles vão ver um milagre e vão falar: acho que eu vou aceitar o Senhor, mas depois o coração endurece de novo, por causa dos prazeres desse mundo, por causa das ofertas mundanas, por causa da vida que eles gostavam de levar, por causa do pecadinho favorito deles. Aí endurece o coração para o Senhor de novo. Mas não desista, continue pregando. Quantas vezes o Senhor mandar você pregar, pregue essa palavra todo o tempo. E mesmo que alguém endureça o coração, não desista dessa pessoa, continue pregando. Um dia o Senhor visita com o Espírito Santo e essa pessoa se rende ao Senhor. O faraó vai esperar muito para se render. Muitas pragas vão acontecer para todo o povo dele, porque quando você endurece o seu coração, não atinge só você, atinge todos ao seu redor, a sua família, seus parentes, seus amigos. Quando o seu coração se dobra ao Senhor, muitas pessoas são abençoadas. Que o Senhor fale ao seu coração hoje, que você não endureça o seu coração, continue na presença do Senhor, siga firme, pregando essa palavra, pregando esse evangelho, porque esse evangelho é poderoso para mudar, para transformar, para remir, para salvar muitas almas. Em nome de Jesus, um abraço. Amanhã a gente volta com o capítulo 8 e vamos ver o que o Senhor vai fazer novamente, porque o coração do nosso faraó, do faraózinho lá do Egito, continua endurecido. Um abraço e até amanhã. O milagre visitou a minha casa, saberá